Olá, seja bem-vindo a mais uma Parábola de Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do servo que não queria perdoar. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Bom, essa parábola do servo que não queria perdoar se encontra na 4ª sessão do Evangelho de Mateus, que se dedica a ensinar alguma coisa acerca do reino de Deus. E ele tem como o tema principal os relacionamentos na nova comunidade. Ou seja, como é que devem acontecer, quais são os princípios que devem reger os relacionamentos daqueles que desejam integrar o reino dos céus, que desejam ser cidadão e cidadã do reino dos céus. O contexto, então, dessa parábola fala acerca do ensinamento de Jesus com relação ao perdão. E naquele momento os discípulos estão ouvindo as orientações de Jesus com relação ao perdão e Pedro questiona Jesus. Pedro pergunta para ele sobre algo assim que parece simples, né? A questão do perdão, mas que não é tão simples assim. É cheio, todo complexo, porque tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a nossa personalidade, com os nossos comportamentos, e isso não é nada fácil, não é verdade? Bom, qual é a pergunta de Pedro? Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? E aí Pedro, com o seu jeito bem prático de ser, né? Ele faz uma proposta aqui para Jesus. Até 7 vezes tá bom? Né? Se eu perdoar até 7 vezes o pecado do meu irmão, tá tudo ok? Tá tudo bem? Né? E aí Jesus responde para ele: eu não digo que perdoe até 7 vezes, mas eu digo que perdoe até 70 vezes 7. Bom, ele joga aqui para um infinito, né? Ele sai do número certo que Pedro havia proposto para um número muito incerto e muito maior. Ele sai do 7 para 490. Quem é que ia contar 488, 489? Opa, 490 eu não preciso perdoar mais. Passou a sua cota. Não. Ele tem aqui, então, uma circunstância de um número que te expõe ao infinito, que te leva para aquilo que aparentemente é ilimitado.
tá? E é nesse contexto, então, que Jesus propõe a parábola do servo que não queria perdoar. Do que fala a parábola em si? A parábola em si fala de um rei que resolveu chamar todos os seus servos para ajustar conta com eles, e então lhe trouxeram um dos servos que lhe devia 10.000 talentos. Podiam ser talentos de ouro ou talentos de prata, a parábola não se preocupa com isso, mas ela se preocupa em dizer que são 10.000 talentos, porque talento é o dinheiro que se recebe por um dia de trabalho. Sabe o que significa isso? Que em 10.000 dias de trabalho, sem gastar com absolutamente mais nada, é que aquele homem conseguiria pagar sua dívida. Ou seja, é uma dívida, gente, assim, imensurável. É algo que esse homem não tem condições de pagar, né? Ele não tem sequer uma projeção de como ou quando ele poderia pagar essa dívida para o rei. E aí, como ele não tinha sequer condições de quitar essa dívida com o rei, ele começa a implorar que o rei aguarde mais um tempo para que ele tenha chance de quitar pelo menos parte da dívida, né? Quem sabe ali ele conseguisse fazer sem ter que entregar a própria vida, a vida da esposa, a vida dos filhos e todos os bens que ele possuía. E provavelmente não saldasse ali a dívida inteira. O rei se compadece do pedido daquele homem e não só dá mais tempo para ele pagar a dívida, como ele perdoa a dívida inteira daquele homem e o libera para seguir em frente. Mas saindo dali, a parábola diz que aquele homem se encontra com um conservo, alguém que trabalha também junto com ele. E esse homem lhe devia 100 denários, muito menos do que os 10.000 talentos, tá? Mas é também um valor alto para um servo. E o conservo começa a implorar, da mesma forma como ele implorou para o rei, o conservo começa a implorar para o servo: me perdoe, por favor, né? Tenha um pouquinho de paciência, eu vou conseguir quitar essa dívida, calma e tal. Mas aquele homem não quer saber de negociar a dívida com o seu conservo. Ele simplesmente o leva perante um tribunal e ele o condena à prisão por causa da dívida que ele tem, né? É preciso levar em consideração qual é o sistema prisional do Oriente. Ele é diferente do nosso sistema prisional ocidental. Também é preciso levar em consideração que os tempos eram outros, né? Uma pessoa presa que fosse considerada como um prisioneiro criminoso de Estado, que o caso era esse, né? Ele trabalhava para o rei, então ele era considerado como um criminoso de Estado. Se ele fosse preso, o que é que aconteceria? Provavelmente ele seria atado a pesados grilhões, né? Ou bolas de ferro, e isso o impediria de deitar, de sentar, coisas básicas para um descanso mínimo que ele precisasse ter durante aquele período de prisão. Ele também sofreria tortura, açoites e outras circunstâncias que provavelmente o levaria à morte muito rapidamente ali na prisão, né? Era um sistema assim muito opressor, muito devastador, e é óbvio que se ele tivesse preso, como é que ele pagaria a dívida? Não teria condições de pagar nunca, né, essa dívida. Então foi essa condenação que aquele servo concordou que o seu conservo tivesse no momento em que ele estava ali implorando por paciência, para que ele também tivesse um tempo a mais, uma chance a mais para pagar a sua dívida. A parábola ainda diz que os demais companheiros deles viram tudo aquilo ali e se indignaram. Poxa vida, ele acabou de ser perdoado pelo rei, como ele não perdoa o conservo dele? Né? E foram e contaram para o rei: olha, aconteceu assim, assim, assim. O rei mandou chamá-lo novamente e falou: você é muito malvado. Eu acabei de te perdoar. Se eu agir com compaixão com você, por que você não agiu com compaixão com o seu conservo? Já que você não agiu com compaixão,
Já que você foi legalista, foi opressor, então agora eu te entrego aos meus carrascos, né? E aí vamos ver você pagar a sua dívida. Essa foi a finalização daquela parábola. O que a gente aprende com essa parábola? Em primeiro lugar, nós aprendemos com essa parábola que um dia o rei, que é Deus Pai, ele nos chamará para prestar contas diante do trono no reino dos céus. E já é certo, queridos, que nós não teremos sequer condições de pagar as nossas dívidas perante Deus. Nem de apresentar um plano de pagamento, né? Olha, Senhor, eu vou pagar assim, assado, tal. Porque nada do que a gente tenha feito ou possa fazer ainda vai dar conta de pagar os nossos pecados diante de Deus Pai. Então a nossa dívida passa muito assim dos 10.000 talentos. Ela é imensurável. Nós não temos condições de pagar a dívida dos nossos pecados diante de Deus. Mas essa parábola também nos ensina que Deus é muito gracioso. E que quando nós reconhecemos a dívida do nosso pecado e pedimos perdão para Deus, com sinceridade, Ele se compadece de nós e Ele nos perdoa, ainda que não mereçamos, ainda que não possamos fazer absolutamente nada, nem sequer para amenizar a nossa dívida. Ele nos concede graciosamente o seu perdão. Em segundo lugar, nós aprendemos com essa parábola que esse mesmo perdão que Deus nos oferece, ele deve ser oferecido para o nosso próximo. Aqueles que nos magoaram, nos chatearam, nos devem alguma coisa, seja por palavras, por ofensas, atitudes ou até mesmo por omissões, precisam ser perdoados por nós. Se o nosso imensurável pecado foi perdoado por Deus, quando nós pedimos o seu perdão, por que nós não perdoaríamos a quem nos pedir o perdão? Então, nós somos convidados a perdoar da mesma forma como Deus nos perdoa. Lá em Mateus 6, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, no versículo 12, ele diz assim, que nós devemos orar da seguinte forma: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É exatamente o mesmo princípio que essa parábola do servo que não queria perdoar está transmitindo para nós. O perdão de Deus e o amor gracioso de Deus por cada um de nós precisa ser expresso também por meio das minhas e das suas atitudes, que perdoam uns aos outros. E assim, nós seremos aptos e aptas para sermos cidadãos e cidadãs do reino dos céus. Pergunto para você, o que é que você está esperando para pedir perdão para Deus e para o seu próximo? E o que é que você está esperando para conceder o perdão ao seu próximo? Essa foi a parábola do servo que não queria perdoar, e nós nos vemos em breve para mais uma parábola de Jesus. Deus te abençoe.